Olá, bom dia, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre o despertar de talentos e transformação de vidas. Eu costumo avisar as pessoas que estão chegando, pois inclusive essa live ficará salva no nosso Instagram e também no YouTube, o E-Social TV. Eu costumo dizer que essa live ela começou no início da pandemia com o objetivo de fazer com que as pessoas se reinventassem, encorajando outras pessoas, porque foi um momento muito difícil e está sendo ainda, né, um momento de grandes descobertas. E muitas pessoas ficaram um pouco deprimidas, um pouco tristinhas em suas casas. E aí nós começamos esse trabalho visando encorajá-las a se despertarem, despertarem seus talentos, transformarem suas vidas se necessários e acreditarem que tudo coopera para o nosso bem. E falando no bem, hoje eu estou muito feliz e orgulhoso por estar, né, por ter a honra de contar com a participação da Mariana Maffez. Ela que tem uma trajetória maravilhosa de vida, uma história de força e resiliência, porque muitas vezes não, na maioria das vezes, para sermos nós mesmos, nós precisamos de muita coragem. Então eu vou convidar agora Mariana Maffez e iniciaremos a conversa. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui. Mateuzinho, meu vizinho querido, meu sobrinho de coração, minha mãe, Dona Neuza, que está aqui com a gente. Mãe, um beijão. Ferreirinha também. Maria Tereza Marinato Raiman, beijão. E vamos agora convidar a nossa entrevistada da semana, Mariana Maffez. Mandei o convite. Mariana, Oi, Richard. ótimo dia! Tudo Que bem? alegria, viu? Tudo ótimo, melhor agora falando com você. Ah, você é muito querido e muito amável, né? As pessoas devem adorar ser entrevistadas por você, que um cara tão alto astral aí, levando essa mensagem positiva aí, trazendo histórias que transformam vidas, que, que nutrem a gente, né? Histórias que nutrem, não histórias que nos dão medo, como a gente tem essa narrativa aí nas mídias. Então é legal a gente criar esses canais em que a gente pode ir contra essas narrativas, criando, nos nutrindo, né? Nossa força criativa, falando em criação, né? Quero mandar um beijo Exatamente. aqui, eu já estou aqui mandando um beijo aqui para o Tintim, que entrou logo, e a Dani Guerra, minha amiga, e a Gleide. Um beijo aí em todos que estão aí também, sua mãe querida aqui da minha cidade, Ah, minha mãe também. Bauru. Isso, de Bauru, isso mesmo. Um beijão Estou para aqui todo à mundo sua aí também. disposição, tá? Maravilha, maravilha, Mariana. Nossa, estou muito feliz mesmo. E eu quero começar assim falando um pouco da sua vida, né? Eu queria te perguntar como foi a sua infância, que você nos contasse para depois nós seguirmos aí aos dias atuais, digamos assim. Ah, a gente teve uma infância muito legal, porque eu tinha meu irmão Pedro, ele é um ano e meio só mais novo que eu, então nós dois a gente estava sempre junto, né? Eu tenho três irmãos mais velhos, bem mais velhos, um deles 10 anos mais velho que eu, outro 12 e meio, 13, e o outro já, deixa eu ver, meu irmão Vinícius é de 65, imagina, eu sou de 82. Então é do primeiro casamento de meu pai. Vim eu e veio meu irmão, então a gente estava sempre junto. Meus pais, aos finais de semana, se dedicavam muito a nós, sempre se dedicaram muito a nós nos finais de semana, sempre o dinheirinho que tinham assim reservado para viagens. Então a gente aos finais de semana tinha a sorte de poder sempre estar na praia, ou eles tinham um sítio na época, sempre pais muito amáveis, sonhadores, aventureiros, divertidos. Sempre todos os amigos do colégio estavam conosco, levavam todo mundo na caçamba na época que podia, né? Meus É. pais tinham uma D20, né? Quem é do interior sabe, uma D20 vermelha. Ela era cabine única, mas atrás você tinha aquela caçambona que eles colocaram uma capota assim de fibra. Imagina só que se hoje poderia fazer isso. E eles botavam um colchão lá e nós íamos, as criançadas, tudo viajava para a praia, para o sítio, lá, tudo largado lá naquela caçamba. Então a gente teve uma infância muito legal, tanto o Pedro como eu, de brincadeira assim, possibilidade de brincar na terra,
ou na areia, né? Que a gente ia muito para essa casa deles lá no litoral norte. A gente vinha muito para o interior também, para Barretos, uma família muito amiga nossa de São Joaquim da Barra tinha fazenda em Barretos. A gente ia também para Goiás também, fazer essa viagem. Então eu tenho na memória assim muito essa questão das viagens que a gente fazia. E o dia a dia era muito legal também, porque a gente tinha toda a assistência em casa, né? Enfim, eu não tenho do que reclamar. Eu acho que eu sou o que eu sou graças aos meus pais. Claro que a gente carrega a nossa história aí pelas encadernações, como um amigo meu falou, que né, nas encadernações passadas, né, a gente vai carregando nas encadernações a nossa história, mas eu tive muita sorte essa encadernação de ter os pais que eu tive, os irmãos que eu tenho, né, os pais que eu tenho, os irmãos que eu tenho, mas eu digo os pais que eu tive nessa infância, que foi sempre muito amorosa, de pouca cobrança, né? Meus pais sempre foram pais que botaram a responsabilidade na mão de cada filho, né? Nunca foram pais de cobrar, então nós como filhos também nunca fomos filhos de dar trabalho, entre aspas, porque nós sempre, desde cedo, sabíamos que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, né? Isso foi uma mensagem desde cedo que eu recebi não só dos meus pais, mas também dos pais deles, né? Sempre tiveram essa visão da vida, de você se responsabilizar desde cedo por você mesmo. Então, sempre teve muita liberdade. Meu pai tinha esse mote em casa, que era proibido proibir. Então, ele sempre falava isso, enfim. E foi uma infância muito feliz. Eu acho que eu ainda estou nela, às vezes, ainda. Agora eu me vejo na minha infância, né? Mariana, você é de 82, né? Então você pegou ainda aquela coisa Olha o das Marlon. brincadeiras. Um beijo, Mário. Desculpa, é um amigo meu da faculdade que eu não vejo há anos, o Ah, Mário. é? Ai, ai, Fica que lá, bacana, que Richard. bacana. Todo mundo aqui, a Kelly do CAT, falei, a Kelly é de Ponta Grossa também. Eu falei que ia falar Oi. com você, expliquei mais um pouquinho, né? Estudando sua vida, falei, que história legal, você tem que conhecer, Kelly. E a Kelly é Ah, que dessas bom. pessoas também da busca, né? A busca de evolução, a busca de aprendizado, a busca que todos nós precisamos ter de entendermos que nós não somos só corpo e mente, nós Ah, bom. temos, Essa é a não mensagem é? do yoga. Nós não somos nem corpo nem essa mente. Somos algo para além disso que permanece, né? Essa é a mensagem que a Exatamente. gente tem que ter. A gente permanece. A gente acha que a gente vai se envolvendo nesses assuntos mundanos, que são importantes a gente cuidar do mundano também, mas a gente não pode se deixar ser tomado por isso, porque do contrário a gente perde essa conexão com uma essência que ela é perene, ela está acima disso, e é isso que a gente tem que buscar se conectar, não ser alienado da vida, mas buscar se conectar a isso, porque é daí que vem a mensagem da nossa missão aqui, né? Sem essa missão, sem a gente definir isso, a gente fica perdido por aí, a gente já não sabe para que está aqui, aí a gente vira morada de entidades viventes não muito elevadas, né? Que a gente sabe que elas estão entre nós. Então a gente tem que estar sempre protegido através da missão, da nossa missão, que é única, não é de ninguém, não é sua, não é do outro, é só sua. E cabe a nós esculpirmos a nossa função aqui, ela não é dada, né? Que nem a gente está acostumado na educação, tem um enunciado e tem os dados. Não, a gente mesmo tem que criar isso, né? Mas, Olha só. enfim, Gente, fala falei pra mais, vocês, por ó. favor. Falei pra vocês, gente, que é uma história. Ela até falou no vídeo, ela falou, eu acho que eu vou tentar despertar talentos e transformar. Eu vou Eu vou tentar, porque buscar a gente isso, é. não pode Mas ter a presunção que vamos fazer isso. Um beijo para a exatamente. Colômbia, a Luana, um beijo, esposa de um amigo meu. Ah, A um Luana, beijão pra minha filhadinha também, a Maô, que tá nos assistindo. Maôzinha, Padrinho te quantos anos ela ama. está, a Maô? A Maô tá com 9 anos. 9 anos. A minha filha está com 10. Legal, hein? É. Já está aí antenada nos assuntos do padrinho. Muito bem. Exatamente, exatamente. E Mariana, então, como eu estava falando, né? Você é de 82, né? Sou. Então você pegou ainda aquela fase das brincadeiras de rua, de brincar e da criança ser Sim, livre mesmo, né? sim. E por isso também que hoje você tem aí uma cultura, né? Com os seus filhos, de estimulá-los a brincar, a serem livres também, é isso que te A gente precisa estimular a criança a fazer isso? A gente tem que deixar elas fazerem isso. Não é porque deixa. elas
querem é isso. Elas querem brincar, elas são livres. Nós que não somos, né? Sim, Nós perdemos nossa liberdade. A gente, por nós mesmos, nós vamos serzindo nossa liberdade. Nós sim, vamos encaixotando as nossas ideias, né? Então, as crianças, a gente não precisa nada disso. É elas que nos mostram isso. Elas que são nossas professoras disso. Eu sempre falei desde a minha primeira filha. Para mim, assim, foi minha grande professora, é ainda minha grande professora, apesar de eu dar bronca nela às vezes, né? Mas eu frequentemente me pego, será que eu deveria fazer isso? Porque é ela que está me ensinando a todo instante, sabe? Então, eles são livres e eles querem brincar, a gente não precisa estimular, né? A gente sim, veio. Eu já peguei uma fase de São Paulo, de 82, morava num bairro de casas, em que a rua mesmo já não era uma coisa muito possível de você estar, né? sim. Era um Capital, condomínio né? de casas fechado. A nossa casa era uma casa para fora da guarita por causa de uma curva, mas era dentro do condomínio. A gente acabava que ia para a rua. Tive essa sorte porque era uma rua fechada. Mas se não fosse, acho que eu não teria tido essa chance. Então, serviu para nós essa pandemia, com todo o pesar pelo sofrimento que abateu a humanidade, né? Mas Sim, serviu para a gente se ligar e pensar: será que a gente quer continuar esse padrão ou vamos tentar uma vida num lugar em que as meninas podem estar mais soltas? Porque é uma coisa que eu vivi um pouco e eu não queria esperar eu ficar velha para viver de novo. Porque meus netos que têm que viver isso, melhor que minhas filhas vivam isso, né? Então a gente sim, tomou essa sim. decisão de vir para cá. Então elas têm isso, elas são isso, né? E como toda criança, se for dada a chance para elas brincarem e serem livres, todas não vão deixar de aproveitá-la, né? Exatamente. Até porque, infelizmente, nós temos aí uma cultura hoje tão comum que é a questão do. a- a- as babás são os tablets celulares, né? Então a Ah, criança tá ali para ficar quietinha é o celular. tá É ali, um mas não tá. tablet. Exatamente. E ao mesmo tempo um contraponto. As pessoas, ai, mas eu quero tanto ser pai, eu quero tanto ser mãe, e não sei Não. o quê, mas aí chega o filho, e aí o filho fica ali no celular. Então quem cuida é o celular, às vezes não sabe o que tá acessando, o que essa criança está acessando, né? É tão importante falar sobre isso, porque eu brinco que os pais eles querem ser pais, a gente fala ser, mas finalmente eles acabam mais tendo o filho, mas eles não são os pais dos filhos, né? Eles querem ter o filho. Então, eu acho que é uma analogia perfeita para um momento atual que a gente vive, de um ápice de consumismo, né? Que eu acho que já está regredindo, de certa maneira, de a gente ter as coisas, inclusive os filhos, e não sermos os pais dos filhos. Eu acho que é uma analogia perfeita para esse momento atual. E a gente tem um problema sério, porque, como eu disse, as crianças é inato neles essa coisa da liberdade, da brincadeira e de criarem as próprias realidades. Hoje mesmo as meninas, toda hora elas estão, quando elas têm chance de estarem brincando e de casinha e fazendo e acontecendo e fazendo, enfim, inventando suas próprias realidades, porque elas são mestras nisso, de inventar as realidades delas. Nós que devemos nos espelhar nelas, porque nós, como adultos, precisamos mais disso, inventarmos nossas realidades, né? Criarmos nossas realidades. Se você põe a criança numa realidade que já está criada, como num jogo de celular, num tablet, está tudo criado ali. Parece que você está fazendo alguma coisa, mas finalmente são tudo ali padrões que já estão ali programados e tudo ali já vem criado. Então, ela vai finalmente perdendo essa capacidade inata de criar sua própria realidade e ficar dependendo de uma realidade já computada por outra pessoa. E isso, num ser adulto, continua, mais evidente ainda. E a incapacidade de criar sua própria realidade é mais latente e a necessidade de você ter algo externo para se satisfazer ou para dar sentido a você, fica mais fica mais latente também, então a gente fica dependente finalmente, e é tudo que a indústria quer, que você seja dependente. Aqui a A Jojo, Joana, a Joana, criadora oi da Joana. realidade. Que legal Ba- aqui falando das brincadeiras, ó, bandeirinha estourada, pique-esconde, carimbada. Olha, tem coisa que eu nem sei, que eu não tive a chance, Frasley, de brincar dessas coisas, né? Hein, Jojo? Umas brincadeiras novas aqui. Que bom. Aí, ó. Que Obrigada. isso. As pessoas falam que gostam de me ouvir falar. Só eu que não gosto. Eu falo que depois de uma hora falando aqui, eu preciso de mais 24 de silêncio profundo, que eu enjoo da minha própria voz. Não acredito, Mariana, verdade. Um pouco, né? Eu começo a falar, paro, dá uma vergonha.
Mas, mas eu até fiz um comentário na sua live de semana passada que você fez, né? Você falou, nem sei se eu tô saindo muito bem, porque eu tô falando aqui com vocês e não tô É, a vendo, né? gente fica falando sozinha, né? Tem a Ai, outra. meu Deus. Então, alô aqui pro Richard, ó, meu amigo. Maria! Você Oi, mora onde, Maria! Richard? Eu moro aqui na Granja, aqui em Cotia, Granja Viana. Eu, quando nasci, morei aí. Morava Você aí. morou aqui? Olha que Morei, morei bacana! acho que quase 3 anos, 2 anos e meio. Meus pais moravam aí, aí na Granja Viana. Tinha uma vaquinha aí no quintal, era uma história Nossa, engraçada. tenho um jacu, que inclusive tá aqui dentro, fazendo Ai, que bagunça bom, aqui. bem. É o Larry Lee. É um É um jacu. pássaro. É você que cuida dele? Você é dele mesmo? Ele acha que ele é um cão. E aí ele é daqui de casa, Graças. ele fica por aqui. E a hora que eu comecei a falar com você, aí ele entrou. Ele vem voando e agora tá aqui dentro de casa. Deixa eu até mostrar para Vamos as ver o jacu do meninas. Vamos ver Richard. os jacus, gente. Ó o Larry. Obrigada. Esse é o Larry. Oi, Jean, que gracinha. Olha. Ele entrou dentro da casa Gente, dele. e ele fica aí, o que que você dá para ele comer? Ele fica, tem uma ração específica, né, de frutas, mas come de tudo, assim, é um avestruz para comer, viu? Que graça. Ele tá gordão, tá bonitão. E ele fica todo contente ali, ó. E ele Aí faz ele o som dele, o canto dele. Mãe, passou. faz o canto e grita, às vezes, briga Eles com ele. gritam, né? Eles Que sala gritam, ó. linda essa sua com o jacu. Ele parece uma escultura aí com essa madeira, esses vasos, né, pessoal? Olha a sala do jantar, hein? Que linda. Ai, gente. Parece um convés de navio, uma coisa assim. É um barato, viu? É um barato ele. Aí eu comecei a falar com você, ele pegou e entrou aqui na sala. Ele fica Ai, que aqui. boa companhia, tá vendo? Do Richard. Exatamente, exatamente. O Pensei, bebezinho, O um bebê tá aqui mês, né? sempre com nós. Ele já vai fazer 8 semanas na terça-feira, então ele Olha, já vai dois para dois meses. meses. O tempo voa, né? Tempo voa, né, Mariana? Nossa, Olha só. outro dia estava nascendo aqui na sala de casa e agora já tá super, super interativo, né? Eles vivem Olha. interando com a gente. Os olhinhos, que beleza. Tá bem vivo. Espera um pouquinho. Que bênção, que bênção. Ô, Mariana, e a faculdade você fez em São Paulo mesmo? Eu fiz em São Paulo, até o Marlos, esse meu camarada da faculdade. Eu fiz Sim. administração hoteleira, a gente fez junto na FAP esse curso. Olha. Curso de basicamente 90% mulheres. O Marlos era um dos poucos homens que tinham lá na sala. Inclusive, Marlos, eu encontrei aqui a Carolina Cavedá, por um acaso, a nossa amiga que ficou grávida no final da faculdade. Foi meu primeiro encontro nesse bairro que eu moro aqui na Demétrio, foi com ela. Também uma lembrança desses tempos de faculdade. Nós fizemos essa faculdade de hotelaria, administração hoteleira, um curso que não existe mais na FAP, mas é gente que gostava de cozinhar, por isso que eu fui fazer isso. Que a gente lá tinha aula de culinária, de vinhos, né, de drinks e hospitalidade. Eu sempre gostei dessa coisa de servir, ao mesmo tempo de viajar. Eu tenho facilidade com idiomas, então por isso que eu fiz essa faculdade de hotelaria. Mas no final da faculdade eu enveredei para o teatro, para a área do teatro, e comecei a estudar Olha. teatro, trabalhei com teatro e finalmente exerci pouco a hotelaria, em hotel mesmo não, só com restaurantes, né, que eu trabalhei um pouco. Que Mas aí bacana. fiquei no teatro até cair na yoga. Com a maternidade, juntei com a yoga e me dedico mais à família mesmo hoje em dia. E agora, como o nenê pequeno, né? Não estou dando aula de yoga, mas espero voltar em algum Voltar em momento. breve, né? Não, em Deixa... breve não tenho pressa, por enquanto, que meu esposo ele tem o trabalho dele e tal. Sim. E tem uma sociedade também numa empresa. Eu tenho, digamos, como me manter, né, sem dar aula necessariamente, graças a Deus, porque eu posso me dedicar às meninas, à família, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente teve que fazer estudos em casa com a mais velha, né? Então, eu acho uma bênção a gente poder criar nossos filhos. Eu não quero abrir mão desse privilégio que eu tenho, que não sei se é um privilégio, eu acho que é uma coisa que outro dia eu estava falando com um homeopata nosso aqui de Botucatu, que na vida não existem privilégios, a gente vai finalmente
a gente vai colhendo os frutos das nossas ações, seja nessa encadernação ou na outra. Encadernação. A gente vai colhendo esses frutos, então, que o privilégio, na verdade, é mais de uma colheita de frutos do que propriamente um privilégio. Mas eu me sinto, sim, privilegiada de poder estar perto das meninas, né? Eu acho que a gente precisa muito disso para evoluir como sociedade, poder estar perto dos nossos filhos. A gente vê licenças maternidade em países nórdicos, esses países pequenos que são fáceis de administrar, não um Brasil de 200 milhões de pessoas, mas Sim, são licenças de 2 anos para a mãe. Então, alguma olha. coisa isso quer dizer, né? Por que o governo ele financia isso e faz com que as empresas financiem isso? Alguma coisa na sociedade isso deve promover. Então, eu penso muito sobre isso, como a gente evoluiria como brasileiro se a gente tivesse mais possibilidades, não só do governo ou das empresas, mas a vontade, entende? Porque às De vezes tem fazer. mães que têm essa possibilidade, mas, enfim, dá um jeito de não ter. Também eu acho que é um puxão de orelha nisso, enquanto mães e pais. A gente quer ser o pai e a mãe mesmo, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque é uma dedicação. E como conheço famílias que, sabem, não é que não tinham renda e não tinham empregos e tudo, mas fizeram essa escolha de viver com menos para poder a mãe estar com o filho, né? Não é só gente que tem dinheiro, que tem posição, entende? É a escolha, é o desejo, ele está antes dos impedimentos ou das possibilidades. Eu acho que o desejo é que ele molda as possibilidades e as impossibilidades também, né? A falta Sim. do desejo, ela vai criando as impossibilidades, os obstáculos. Então, eu acho que finalmente a gente sempre está olhando para nós, né? E tudo que acontece finalmente conosco, ele tem alguma relação conosco mesmo. A gente não é vítima do mundo, né? Sim, sim. Mas E, é um pouco isso que eu trago hoje. e Mariana, o que você está falando é importantíssimo, porque se nós desejamos almejar a evolução, né, e enquanto nação, enquanto seres humanos também, é importante essa atenção especial aí nessa questão da primeira infância, né, nesse momento aí do desenvolvimento das crianças, né, para dar uma atenção especial para que realmente quem tem condições que não fiquem as crianças aí à mercê de escolas, à mercê de professores, de babás, e que a própria mãe, o próprio pai, ele venha e acolha essa criança e dê essa orientação, dê essa formação inicial, nesse momento que é fundamental, porque está estabelecendo caráter, valores e tudo mais, não é mesmo, Claro, Mariana? eu acho que não é nem nós que damos. Eu saio dessa posição de eu dar uma formação para alguém. Eu acho que realmente são eles que formam a gente. Se a gente se permite, os filhos vão nos moldando no sentido de aumentar nossa resiliência, de sensibilizar nosso olhar. Eles que estão aqui nos educando, finalmente nos possibilitando um olhar diferente para a vida, né? Então, eu acredito nesse lugar em que a gente mais se permite do que a gente está impondo ou fazendo algo, entende? É mais uma questão de se permitir enxergar além, né? Sim, sim. Um beijo para a Vrinda, minha amiga querida, e agradeço os comentários positivos. Eu quero sempre dizer que eu estou aqui disponível, eu sempre procuro responder as mensagens que me enviam pelo Instagram, então eu respondo aí, respondo Sim. cada dúvida, cada questão, por favor. Se eu não conseguir ler seu nome aqui, um beijo para Mar Rodrigues ou ler sua pergunta, nem o Richard, por favor, depois me escreva, tá? No interno, né? Por interno, que eu respondo. Um Sim, beijo pro direct, Padre, que está isso. falando que me admira. Ele fala que me admira, meu companheiro, aqui Ele tá online. chorando. Ah, que legal. É o Padre, que está aí conosco. Badarek, né? Badarek. Ele pode vir. Abração, Badarek. E assim, você em uma das entrevistas aí que você deu, né? Você comentou, né? Ah, o papel, nasci para ser mãe. Você nasceu desde menina, você já queria ser mãe? Porque Não, tem, nada disso. Um beijo para Ana, que esteve na minha live lá, super fazendo perguntas super pertinentes. Não, nem um pouco. Ela está lá na Holanda. Até a gente falou sobre parto na Holanda, muito legal. Não, eu era super avessa a crianças, Richard. Eu, assim, eu olha, era criança de 1 ano, e de 5, e de 3, e eu falava, ai, para mim é tudo mesma idade, eu nem sei. Eu era nem um pouco ligada em criança, eu era super. Não pensava em ser mãe, né? Mas quando olha, não pensava.
não tinha assim essa coisa, sabe? Eu estava muito ensimismada mesmo na carreira de atriz, de tentar achar um sentido também para minha vida, né? A minha mãe, ela teve um câncer mortal na época. Eu tinha 18 anos só, eu estava meio decidindo que profissão faria, que faculdade faria. Então aquilo eu fiquei bem perdidona assim nessa fase. Tive até bulimia um pouco. Nessa fase assim, 17, 18 anos, foi quando ela teve esse câncer, né, no reto, que ela famoso aí para quem acompanha a história dela, um momento decisivo. E então eu não tinha essa coisa não com criança, estava mais nessa coisa da minha vida, minha mãe, né, querendo ou não, minha mãe ficou famosa quando eu estava ficando adolescente, eu estava virando mulher, né? Eu estava com 13 anos, então também ficou meio eclipsada essa minha adolescência, essa minha transformação de menina para mulher. Então isso, enfim, culminou também nessa coisa de passar da adolescência para a fase adulta, entre aspas, né? Meio difícil para mim. Então eu não me ligava muito, não. Eu acho que Olha, foi quando eu conheci o meu primeiro companheiro, o pai das meninas, o Pascoal, que ele tinha um filho de 3 anos. Então foi aí que eu me vi meio mãe de uma hora para outra, sem ter tido nem barriga. Virei a madrasta boa dastra. a boa, não sei, aí tem que perguntar para ele, né? Não vou aqui tecer comentários sobre mim mesma, assim, positivos, mas talvez difícil também, né? Ele era muito novinho e eu também inexperiente com isso, mas aí já veio esse filho e ele é muito bom pai, o Pascoal. Então, foi muito legal porque eu tive vontade aí de ter filhos, né? E a gente logo fez a Jojo, foi bem rápido. E aí eu me envolvi no universo da maternidade com uma naturalidade. E que aí, de legal. repente, hoje em dia, eu falo que quando eu era mais nova, eu olhava uma criança de 2, de 3 anos, uma de 7, para mim é a mesma coisa. Mas hoje em dia eu sei exatamente, eu vejo uma criança incrível. Essa criança tem tanto tempo, essa criança tem tantos anos, então é muito engraçado. Olha que legal. É muito engraçado essa transformação, né? Não é bem uma transformação, eu acho que eu estou me tornando o que eu realmente sou, né? Estou tendo a chance de me tornar Sim. o que eu realmente sou. Não é bem de transformar, né? Até mais a gente transmutar, né? Eu acredito mais na transmutação. Minha mãe sim está muito bem, viu? Ela está jovem como sempre, se recuperou super bem, que alguém falou dela aí, ela está super. Tá. É importante até dizer, né, Mariana, que a sua mãe, né, é uma apresentadora famosa, Ana Maria Braga, tem esse Isso, encanto de ser humano. Um beijão, Ana Maria. Aqui Todo na mundo te Maria. ama, o Brasil te ama demais, né? Eu falo que ela é a rainha do Brasil, né? Eu espero. Eu tô aqui com meus 38 anos, cuidando de filho, de família, mas eu espero o dia que ela não estiver mais entre nós, se ela se for antes que mim, que eu quero poder, enfim, manter um legado dessa rainha do Brasil, né? Fico às vezes meditando como que eu posso fazer isso, né? Manter esse legado vivo dela por muitas e muitas décadas aí, o quanto eu puder também estar aqui nessa terra, né? Mas ela tem Com um certeza. legado, que é esse legado que você fala de transformar vidas, Sim. é sempre o que eu experiencio como filha dela, as pessoas que me reconhecem na rua, que eu gosto de andar na rua, o seu Jacu lindo, aí tá Ele tá causando. Estão causando, Mariana. derrubando os porta-retratos aí. Então é esse legado, é isso que eu recebo das pessoas na rua, esse carinho. Então eu adoro ser uma pessoa normal, entre aspas, para poder andar na rua e receber esse carinho e ser uma pessoa normal, né? E eu não sei se vai concordar comigo, Mariana, mas o que me vem de você, assim, estudando um pouco sua vida e tudo mais, às vezes as pessoas escrevem e não procede, né? Que nem tem uma matéria que eu li que a Mariana, desde novinha, sempre sonhou em ser mãe, não sei o quê. Agora você tá falando, não, nunca sonhei em ser Não, mãe, aconteceu. Não, olha, eu que, bom, sou filha da famosa e tô sempre assim como diz, nesse bastidor. Eu já flertei um pouco com a televisão uma época, né? Mas enfim, eu gosto muito desse bastidor de observar isso, né? Como que as pessoas elas acreditam nessas coisas que elas leem, é um acreditam. absurdo. Recentemente, porque a gente se mudou para cá, eu tenho lido matérias assim,
ai, a Ana Maria rejeita a fortuna da mãe, ela rejeita não sei o quê, e ela vive com nada, não tem nada a ver. Nada a ver. Só porque eu resolvi vir morar numa chácara não quer dizer que eu rejeito nada, muito pelo contrário. Eu enalteço minha mãe a cada momento. Exatamente. Não rejeito nada, tudo Sim. que vem dela eu aceito, muito pelo contrário. Eu sou muito grata a isso, porque graças a ela sim que eu posso ter essa vida que eu tenho, com certeza, né? Eu Sim. tenho que agradecer a ela todo dia, porque é ela que me possibilita finalmente estar perto das minhas filhas e viver Exatamente. a vida que eu levo. Não é de rejeitar, muito pelo contrário. Então apareceu, é um assunto que eu Enaltecer. queria ter falado antes, muita gente falando, ah, ela vive com nada, não sei o que, não tem nada disso. Eu vivo com tudo, não tenho nada, vivo com tudo e mais, Com né? certeza. E mais. Exatamente. Com certeza. Que é isso que nós vamos falar na sequência. Beijo, pode Mas mandar, manda mas eu bala. vejo assim, Mariana, a questão da expectativa, né? Você tem que ser muito Isso. corajosa. Eu vejo você. Ah, Você teve que ser muito forte para não querer corresponder às expectativas de ninguém. Porque, bom. ai, filhinho de peixe, peixinho. Não tem nada a ver. A vida da sua mãe é um trabalho imenso, é uma, né, uma situação que ela buscou, ela acreditou e ela, né, se deu muito bem nisso e ela gosta dos holofotes. Você é aquela pessoa ao contrário, você gosta dos bastidores, de estar ali, né, uma busca hoje interior também, uma busca de evolução sobre todos os aspectos, como você disse bem, né? Ah, não é porque eu tô aqui, tá, vou, né, e vivo. Não, existe sim, né? Uma busca, né, por evolução, mas evolução em todos os sentidos, né? Porque a gente não pode também querer também, eu vou, tá, tem criança, tem despesa, tem, né, as coisas acontecem, então não tem essa Claro. coisa, né? A gente tem que E, atuar no mundo, né? A é, não atuar, ele não é isso que vai trazer paz para a gente. O yoga que eu ensino, o Bhagavad Gita, esse texto, né? Aqui minha querida Brinda entende muito também. A gente executa na ação, não é na inação, né? sim, Você tem que. A inação ela é perigosíssima, a gente é o em cima do muro, a gente tem que estar na ação, né? Através da ação a gente conquista. Então a gente vai realizando através da ação, né? Então é muito importante isso. A gente vive um momento de paralisação. A pandemia trouxe essa paralisação. Então, como a gente se manter no propósito da ação positiva, da ação transmutadora de nós mesmos. Então, não realmente se a gente tem a conta para pagar, a gente vai encontrar a nossa maneira, mas não encontrar a nossa maneira para pagar a conta, né? Então, como que a gente conquista esse equilíbrio? Como que a gente conquista isso? A Mar Rodrigues está perguntando se a gente está pronto para o voo dos filhos, né? Ela comentou num comentário anterior. Comentou num comentário, que horror. Nossa, Mariana, você tá conseguindo enxergar? De 82. Eu sou de 76, Mariana. Ai, não Então eu já. parece pequenininho. Eu falei, 40, Sara, na 45 verdade, é o mais quase. novo. Sério? 7 de novembro agora, próximo. Olha só, 45 anos. novembro, Richard. Não acredito! Nossa, alguma conexão a gente tinha mesmo. Que eu falei, tem umas Olha! que eu me identifico com o jeito dele. Escorpião! Escorpianos hoje. Ela Eu sou. Pode falar. Meu ascendente é em Capricórnio, porque depois dos 30 parece que prevalece A gente o ascendente, né? Estou indo para Leão, eu também sou Leão. Ela falou sobre essa coisa das minhas filhas estarem vivendo um outro mundo e enfrentar a realidade. Eu acho que não, Marro. Eu acho que é uma coisa interessante. Acho que a gente está no interior ou está vivendo a nossa vida diferente, entre aspas, dos outros. Eu acho que não. A realidade, como eu disse, Mar, a gente cria a nossa realidade. A gente não está fora da realidade. A outra realidade, ela não é a outra realidade. Ela não é a nossa realidade, mas também ela não é diferente de. Eu acho que a gente está no mundo para fazer parte de onde for. Eu gosto dessa. Eu sempre me senti muito camaleão das coisas, de você poder se adaptar onde tiver, você fazer parte daquilo, mas não ser aquilo necessariamente. Nós somos o que somos, mas podemos transitar por onde for e não por isso, não por sermos quem somos, estamos alheios ao nosso entorno. Muito pelo contrário, a gente se apropria do nosso entorno, a gente vive o nosso entorno, a gente olha para ele e a gente transmuta ele positivamente, né? Então, eu não acho que a realidade do outro ela é tão diferente da minha
ela pode ser parte da minha e a gente pode agir de forma positiva nas realidades que não são positivas e vice-versa. Se a gente está vivendo um momento que não é tão positivo, uma realidade outra positiva, ela pode fazer bem para a gente. Então, eu não acho que a gente está fora da realidade, só porque hoje os crianças usam muito a internet, tal, não quer dizer que quem não usa está fora da realidade. Eu acho que é isso, né? Sim, sim. É aquela coragem, né, de você sair um pouco das modinhas, digamos assim, né, popularmente falando, né, Mariana? Não ficar naquela coisa, é o tablet XYZ. Eu vejo pessoas, assim, não criticando ninguém, né, mas fazendo um comentário, né? Eu vejo pessoas muitas vezes deixando de ter um investimento ali óbvio, uma necessidade primária suprida e deixa para... mas meu filho precisava do Xbox XYZ, mas na verdade nem o filho quer tanto. Aquilo não, somos nós que queremos. Queremos para a criança não dar tanto trabalho, né? Na realidade é aí que a criança talvez vá dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho lá na frente. Mais como adolescente, como um adulto. Aí, exatamente. Então, concordo com a Cida, todos somos influenciadores. Essa semana eu postei pela semana Semana do Aleitamento Materno, é mundial essa campanha, incentivando a amamentação. Postei uma foto do Varuna mamando, ele estava sem roupa na ocasião, estava um dia quente, a gente estava dentro do quarto, estava tudo quentinho. E aí as pessoas, não, porque você é uma influenciadora, como você posta a foto de um nenê pelado, todo mundo vai querer pôr um nenê pelado. Primeiro, não proíbem os bebês de ficarem pelados ainda, né? E segundo, assim, eu sou influenciadora, todos somos influenciadores. Esse é o mote da internet. Todos estamos influenciando a todo instante, né? É dessa responsabilidade que a gente não pode se ausentar, né? Não adianta a gente falar, não, porque você tem 1000 seguidores, você influencia mais que o outro. Talvez influencie, talvez não. Mas se a gente ficar nessa prisão, é mais uma caixa que a gente se coloca. Então, você, filha da famosa, você é influenciadora. Eu falei para a pessoa que escreveu, eu falei, não, você também é. Todos somos. O seu comentário é que ele está influenciando pessoas também. Que bom que você põe sua opinião aí. E, enfim, também essa coisa da presunção, né? Eu trago isso, a gente olhar uma foto e achar que está sabendo, que nem essas notícias que saem, que eu abdico da riqueza da minha mãe, não sei o quê, ou que você lê uma matéria que não tem nada a ver, que eu esqueci agora que você falou. É que você sempre sonhou desde cedo ser mãe, e você falou, não sonhei então, nada. Cuidado pra gente não presumir muito, né? Ô Mariana, se fosse outra pessoa agora, eu já ia falar, não, realmente, eu sempre sonhei. Mariana, não sonhei não queria isso. Nem pensava mesmo, pelo contrário, eu tinha meio aversão mesmo à criança. Como nós éramos os mais novos, meu irmão e eu, a gente não convivia com bebê, com nada, eu não tinha mesmo. Mas a gente toma cuidado com essa presunção, né? Então essa foto aparecer lá do neném peladinho, tal, porque eu adoro deixar o neném pelado quando eu posso. O neném de 2 meses que nunca apresentou nada, tá super saudável. Então, nós que sabemos de nós mesmos, né? Que não vamos nós querer meter o pitaco do outro. Olha, você tá fazendo isso. Você observa primeiro você, né? Você está cuidando das suas coisas, ao invés de você presumir através de uma coisa, porque todos nós estamos influenciando a todo instante, né? Não só é quem tem mais de tantos seguidores. Gente, a todo instante a gente influencia. São ondas vibratórias, a gente tem que se ligar nisso. Não temos mais tempo. Sim. Ô Mariana, e deve ser bem complicado, né? Assim, a questão. E sorte que você tem esse espírito livre, assim, esse espírito, né, evoluído, de também não ficar pilhando, né? Porque senão você fica pilhando, aí você trava. Não, você tem que... Todos os espíritos são livres, né? Porque todos somos espíritos, todos os espíritos eles são livres, porque eles não estão apegados à matéria. Não sou só eu que tenho, a gente tem que se manter. É quase é que a gente eu tenho o espírito livre e o outro não tem, não. Todos os espíritos são livres, nós que temos que dar chance para a gente enxergar isso. Então, a gente manter esse espírito livre, todos nós. Como manter isso? A manutenção é difícil, né? Que aí voltamos ao início da nossa conversa falando de que nós precisamos de uma vez por todas entender que nós não somos só a matéria, o corpo e não só a mente, né? Tem algo que está constantemente em evolução, que é livre, né? Por isso que as pessoas precisam entender. E aí eu acho assim, você acaba ficando um pouco nessa situação de destaque, né? Teve algum comentário, por exemplo, da questão das crianças, né? Da fralda, né? Da fralda, da não fralda.
da não fralda. Nossa, a Mariana falou, tem um monte de gente que é adepta a essa questão, né? Porque você, por Sim, exemplo, como outras pessoas, estudam, leem, tem a questão oriental, né? A influência do mundo oriental no nosso mundo também. Algumas pessoas acabam aderindo, outras não, mas é direito de cada um, né? Essa questão um da beijo para a liberdade. Flávia Maia, minha querida colega da yoga, linda. É a questão da não fralda. Bom, a não fralda foi o que sempre existiu, né? Acho que a fralda que é mais nova na vida das pessoas, quando as pessoas tiveram com possibilidade de ter panos e enrolar, porque antes as pessoas não Sim, tinham panos. Então, mais da metade do mundo, de uma pesquisa de 20 anos atrás, mais da metade do mundo queria bebê sem fralda, porque não tem fralda, nem de pano, nem de nada. Então, e além de não ter o recurso, tem um conhecimento ancestral de você ler o seu bebê. Os bebês que estão sempre no colo, por sorte, né? Então, os bebês, como todos os mamíferos, eles não querem sujar o ninho deles. Então, eles têm uma tendência natural a avisar quando eles não querem molhar nem a mãe, nem o cuidador que está tomando conta. Então, eles avisam que eles estão inquietos ali, que você põe eles em outro lugar porque ele não quer te molhar. É uma tendência de todos os mamíferos esses. Todos eles saem do ninho para fazer seu xixi, seu cocô, depois que eles adquirem mobilidade. Isso é uma coisa de todo mundo. Nós que vamos perdendo isso e vamos fazendo da fralda o nosso banheiro e se acostumando a isso e perdendo totalmente a consciência, awareness, né? Em inglês, a gente perde essa dimensão. Então, essa pesquisa de 20 anos atrás, esse livro, Infant Potty Training, de uma americana, nos Estados Unidos é uma coisa bem difundida já, a comunicação com bebês disso, e não necessariamente ela é feita sem fraldas, ela pode ser feita com fraldas. Isso é um tema só para uma live, que é um tema bem extenso, mas isso, 10 anos atrás, quando eu fiz com a Joana, essa coisa de estar comunicando com o bebê, pôr para fazer xixi, cocô, nos Estados Unidos já era bem conhecido, já tinha muitos produtos para isso, que são pinicos menores, tem maneiras de deixar o bebê quentinho assim com, com polainas, com etc e tal, a roupa adequada para você praticar isso. Então, e no Brasil, hoje em dia, 10 anos depois, que eu vejo que também já está super difundido gente falando sobre isso, inclusive para a saúde do bebê, bebês que não conseguem fazer cocô na fralda. Então, como é legal a gente começar a ler os sinais para eles terem mais conforto, chama higiene, como é que chama? Tem uma maneira, eliminação com conforto, uma coisa assim. Então, bebês que às vezes tem bebês que não fazem cocô, né? E às vezes tem a ver com a fralda, assim, de estar sempre tampado, querendo ou não, o centro do nosso corpo, a nossa genitália, quando a gente usa muito a fralda no bebê, estão sempre inacessíveis para o bebê, né? Para a criança que vai usar fralda até 3 anos, o centro do corpo dela, uma parte tão importante onde está armazenada a nossa energia, estão nossos órgãos sexuais e tudo, eles estão inacessíveis por 3 anos. Então, imagina como isso também não causa alguma coisa. Se o bebê sentir frio, a gente também tem um pouco de falácia dessa coisa, né? Os nenês estão sempre muito agasalhados, os nenês estão sempre com panos. Será que a gente não exagera um pouco nisso também, né? Por que a gente não pode também permitir que os nossos filhos tenham resiliência quanto a isso também? A gente mora num país tropical. Então, o que é isso? Tem uma coisa, assim, acho que é mais um tabu mesmo com a nudez, entende? Ou uma coisa assim. sim. Então, eu sempre deixei as meninas muito sem roupa, são crianças que nunca foram hospitalizadas, nunca tomaram um medicamento alopático, e uma delas tem 10 anos já, a outra tem 7. Então, acho que a gente tem que se permitir. O bebê sentir frio ou não, eu acho que o corpo da mãe, o bebê que é carregado no colo, ele está sempre perto do calor da mãe. Não é a roupa que vai deixar ele quente, é o calor da Sim. mãe. Ele tem seu próprio calor também, não é? Ele não é um pau que nasceu lá e não tem seu próprio calor. Ele tem o seu próprio calor. Por que é só a roupa que pode manter o bebê quente e não o calor humano? Eu prefiro manter meu bebê sem roupa e junto de mim, porque aí ele está sempre quente. É um bebê que nunca ficou doente. Minhas filhas nunca ficaram doentes quando tiveram bebês, eram bebês. Então, tem um pouco tabu com isso. As pessoas não podem ver os outros pelados, as crianças peladas. Claro que a gente não vai ficar postando as crianças peladas, eu digo na intimidade, entende? Eu acho que é um exagero que a gente chama isso de cuidado. A gente tem que ter uma linha tênue entre o que é cuidar e o que é você dominar, você se apropriar da liberdade do outro, inclusive como bebê, porque o nosso país mostra isso, um país de cesárea eletiva,
que a gente não respeita nem o direito de nascer de um neném, né? Não, tem que ser Sim. a conveniência da família, a conveniência do médico. Não tem o direito de nascer. Então, é uma prática proibida em muitos países, a cesárea eletiva. Por quê? Porque ela cerce o direito de nascer. Então, pensa aí, se a gente está cerzindo o direito de nascer, imagina quantos outros direitos que nós não estamos cerzindo dos nossos filhos, né? Sim. Ô Mari, e falando nisso, sobre a questão do parto, né? Você usa o termo parto ecológico, correto isso? Parto ecológico. Você é parto Eu achei ecológico? esse termo há um tempo e eu achei que faz tanto sentido, porque é um parto que você não usa recursos farmacológicos, então já aí você já está sendo ecológico, né? Você Sim. não usa muitos recursos financeiros também, então você, mais uma vez, se apropria de si mesmo. Então, é um processo fisiológico, não é uma doença a Sim. gravidez. O parto, ele não é, digamos, uma coisa que necessariamente precisa de uma intervenção para acontecer, que nem Sim. a gente tem um índice altíssimo de episiotomia. O que é episiotomia? É o corte da vagina no parto vaginal. Que os médicos que vão estudar medicina, os médicos da minha mãe, por exemplo, né? Me lembro muito bem do cardiologista da minha mãe quando nasceu minha filha. Nasceu em casa, já é um absurdo para os médicos, que eles estão totalmente... não posso generalizar, imagina, Sim. tem médicos maravilhosos que são são grandes fontes, fontes de sabedoria e de inspiração, tá? Mas, Sim, claro. basicamente, os médicos trabalham com essa visão da patologia, então eles vêm através da patologia. Achou um absurdo, claro, há 10 anos atrás a menina nasceu em casa, hoje já não é muito absurdo, graças a essas mães corajosas, essas famílias maravilhosas que estão se apropriando de suas histórias. E foram Mas 12 horas, né, Maria, no como parto, assim? né? Foi bem longo, mas ele falou 12 assim, horas. como assim sua filha nasceu sem episiotomia? Para ele, assim, é impossível. Marcou tanto para mim, é impossível nascer um bebê sem eu ir lá. Ele não é ginecologista, é cardiologista, mas sem ir lá o ginecologista e cortar a vagina da mulher. É uma coisa que não existe. Então pensa nisso, né? Num país em que isso é a via de regra, como a gente está distante mesmo de se entender, de se apropriar, porque já vem essa visão do médico, ele que estudou, ele que sabe. Os médicos hoje estão substituindo os padres, né? Por isso que as igrejas estão vazias. Não as evangélicas, claro, mas eles substituem, então os altares da nossa sociedade moderna virou essa medicina. Então Sim. ele vem falando, mas como? É impossível você parir sem você ir lá e cortar a vagina da mulher, que é um corte horrível, é muito pior do que uma laceração normal num parto, que ela cicatriza muito mais fácil do que um corte, que de repente traz um trauma para o resto da vida da mulher, tem muitos relatos. Então as pessoas não têm mesmo... nas faculdades e tudo, não existe essa confiança na vida de que a gente pode e a gente acontece, e se dá alguma coisa errada, a gente dá um jeito e conserta. Não, a gente precisa sempre da assistência. Então, precisa da anestesia, precisa do hospital, precisa daquilo outro, precisa da fralda. Não que a gente não precise. Usar a higiene natural não é seu bebê fazer xixi e cocô por todo lado e ficar com uma casa suja, fria, o bebê com frio, não é isso. É o contrário disso, é a atenção total para o bebê. Você está atento a cada xixi, a cada cocô. Então, é bem diferente de você largar. Então, o ecológico, voltando para o tema, para não ficar tão viajando, para mim diz respeito a isso, de você abrir mão dos recursos que você não tem necessidade, entende? Para mim, é isso que é a ecologia, você poder usar menos recurso para que você permita que a geração que venha tenha possibilidade de ter esses recursos também. Então, a gente tem que economizar os recursos, simplesmente assim, porque a gente não precisa, talvez, de todos esses recursos que vendem para a gente que a gente precisa. Que precisa, então, né? É uma sociedade doente, que está todo mundo preocupado, entre aspas, com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, mas ninguém está disposto a mudar seus hábitos, né? Então é isso que eu chamo de ecologia. A ecologia, ela é mudança de hábito, ela não é você pôr um adesivo no seu carro, não é você, sei lá o quê, me dá um exemplo. Ela é uma questão de mudança de hábito, da gente se enxergar, não sai desse lugar. A gente nunca sai desse lugar de auto-observação, não é o outro, não é você falar, não, seu bebê tá pelado, não, é você. Você tá com roupa demais no seu armário, sem uso, talvez, sabe assim?
Ô Mariana, é bem aquela situação, né, que você está falando, da questão da mudança do hábito, a questão das atitudes, novas atitudes, porque a fala, ela vem, o vento leva, né? É a atitude, né? Não é a fala, porque tem pessoas que falam, mas não fazem. Ah, E é bom, preciso fazer, não é mesmo? É isso é preciso o fazer. básico, né? Isso é o básico. Isso é o básico. Mas durante na questão do parto, você tem, né, é importante dizer, o apoio de alguém. Você sempre contou Claro, com o apoio de uma pessoa ali para eu dar um acho. suporte, né? Tem famílias que, assim, até poucas no mundo, mas tem muitos relatos, histórias de famílias que fazem parto desassistido por opção, etc., né? Enfim, eu não vou promulgar nada aqui. Na verdade, eu falo que é muito importante a gente ter uma assistência porque tem pessoas para nos assistirem, né? Então, meus partos foram assistidos todos por profissionais, os dois últimos pela parteira Vilma, conhecida de muita gente, porque ela está há 45 anos nessa profissão, trabalha em hospital, trabalha fora de hospital, é, e ela foi fundamental nos dois processos, né? Então, eu acho que se alguém fala como faz para parir naturalmente, procura uma assistência. Procura uma assistência que pode te auxiliar, uma assistência de confiança. Não adianta a gente chegar no 39 semanas de gravidez e falar, ai, meu médico não faz parto normal, mas e você? Você deixou para a última hora, deixou na mão de outra É, pessoa. A gente está nesse lugar que a gente falou das crianças que estão na mão das babás, na mão dos tablets, dos joguinhos. Nós também sim, estamos colocando nossa vida na mão da outra pessoa. Ah, deixa o médico no final da gestação, ele não faz. Ah, não consegui amamentar. Porque também a gente não foi buscar, a gente não foi querer, né? Então, as coisas não são fáceis mesmo, né? Você se apropriar da sua vida não é uma coisa fácil, é de se responsabilizar, de superar os obstáculos, né? Amamentar, quem amamentou sabe que não é fácil da primeira vez. Eu também tive bico rachado, mas a gente tem o querer, né? Então, falaram também num comentário lá no meu Insta, não basta querer, realmente não basta querer, tem casos que não dá para amamentar mesmo. Mas existe também um desquerer, uma coisa assim, deixa na mão do que o profissional fala. E os profissionais, muitos deles estão vendidos para a indústria sem saber. Uma coisa que acontece naturalmente no nosso país, eles estão vendidos sem sim. saber. Então, a gente vai no grupo de aleitamento materno solidário do Facebook, um grupo maravilhoso, já que a gente está no último dia da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Você vai ver lá, os pediatras é uma loucura. Os pediatras, assim, olha, seu leite é fraco. O pediatra falando isso, que isso está provado que não existe leite fraco, mesmo em mulher Olha, subnutrida da África que não come. O leite é muito parecido com as mulheres que têm acesso a todos os alimentos, né? Talvez tenha um pouco menos, porque não tem acesso à água direito, então produz um pouco menos, mas não existe essa questão do leite fraco. E os pediatras disseminam isso normal. Olha, você tem que dar fórmula. Não, seu bebê ganhou 1 quilo nesse mês, que é muito. Imagina, um bebê que ganha 1 quilo amamentando em um mês. É muito? Não, mas é pouco. Então, existe. É isso, a gente acredita, a gente deixa na mão, mesmo do é, médico. O médico virou o sacerdote da sociedade moderna. Então, cuidado, exatamente. cuidado, porque a gente precisa dos outros para cuidarem da gente, mas se a gente não estiver cuidando da gente, a gente vai estar, na verdade, se vendendo para o outro, né? A gente É, vai estar tendo mais uma pecinha aí é. nessa roda, essa roda que eu não quero ser parte, entende? Eu quero criar minha própria roda, minha própria rotação, minha própria Sim. translação, ela tem que ser criada por mim, né? Sim, e é importante dizer, né, Mariana, às vezes nem, não é por mal que eles orientam dessa forma, é por conta do excesso de trabalho, eles acabam não tendo tempo de se atualizar. E quem os atualiza são os laboratórios. E o que os laboratórios querem? Vender, não é? Isso, eles não querem curar, né? Porque a cura, ela não depende de um remédio. Os remédios, hoje em dia, Sim, eles tratam das nossas sintomáticas do que eles curam. A Ayurveda, essa ciência irmã da yoga, ela afirma que qualquer doença ela é criada por um desbalance que tem a ver com a nossa digestão, seja ela dos alimentos, das músicas, das companhias, tudo a gente está digerindo, né? Então, a má digestão, ela causa todas as nossas doenças. Então, primeiro, antes da gente tentar tratar o sintoma, a gente tem que entender a causa das coisas, né? E isso todo sim, mundo pode tirar um tempo para fazer. Essa coisa de não ter tempo, eu acho que com a pandemia virou uma falácia. Acho que claro que a gente trabalha muito e tudo, mas
Se a gente vai ficar nessa roda viva, a gente vai ser mais uma pecinha dessa engrenagem maluca. A Sim, gente tem que tirar o nosso tempo, ter a coragem de tirar esse tempo, de fazer o básico que é a nossa higiene mental, né? Você encontrar maneiras e ferramentas para poder se higienizar mentalmente, para criar o tempo, que a gente cria o tempo, né? cria o tempo. A gente não pode viver em função de, a gente tem que ser criador da nossa realidade, né? Sim, sim, com certeza. E infelizmente nós já estamos encerrando, Mariana. Tanta conversa, tanta Você coisa, que acho que vê? deveria durar ser uma live aí de umas 3 lives para a gente falar tudo que teria que falar. Que Mas legal. bem rapidamente, agora eu gostaria que você dissesse Sim. para mim, em que momento que você achou importante a saída para o interior, viver de uma forma mais tranquila, né, longe de poluição e ter mais qualidade de vida? E também a filosofia que você Glaucio. adepta. Ah, sim, que eu sou adepta. Isso, a Vedanta, né? Você quer que eu fale muito, né? Olha Eu só, queria que você você me dá falasse dois assim, minutos. em que momento que você se despertou aí, que você encontrou essa filosofia de vida, né? Que acredita, né? Que passa esse conhecimento do ir além, né? De não ficar aí nessa questão, porque muitas vezes, por questões de segurança, a segurança é embutida em nós e são seguranças muitas Sim, vezes tá. que não há necessidade de termos, e aí a gente deixa de viver uma série de coisas, né? Fala um pouquinho pra gente. Eu sempre tive sonho de sair da cidade grande. Eu nasci em cidade grande, né? Que nem eu nasci lá na Avenida Paulista, Promatre. Mais um beijo para a Fran Promatre. aqui, minha querida. E um beijo para todos aí que estão aí e gostaram, tá? Eu nasci lá, então a minha história é lá, né? Não é que eu, enfim, fui parar na cidade como muita gente vai parar na cidade. Mas eu sempre fui essa menina meio de interior. Eu tive essa sorte de ir para Barretos, ficar o mês todo lá, e em festa de peão, e ficava com os peão na roça. Eu sempre gostei muito de montar cavalo. Então, para mim, assim, eu sempre gostei dessa vida, assim. Eu me lembro que ia lá para a fazenda nossa lá, nossa, não, da amiga nossa em Barretos. 3 da manhã, eu estava acordada porque eu queria ir pro estábulo, pro curral tirar leite. Eu sempre tive isso. E ficou isso na minha infância. Eu montei cavalo depois em São Paulo muito tempo, porque morava em São Paulo, tinha que montar cavalo na hípica, não era mais com os peão na fazenda, mas segui com essa coisa de montar cavalo, de essa coisa do animal de fazenda. E sempre ficou essa coisa, um dia eu vou sair de São Paulo, tal, 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 mas a gente fica naquela rotina, apesar da minha filha não ter ido para a escola até os 7 anos de idade, fica uma rotina ali que a gente fica, né? Tem os familiares e as coisas, e de repente a pandemia fez essa disruptura em tudo, que você não tem que mais evento social, você não tem a escola do filho, você não tem nada. E fala-me, o que eu estou fazendo aqui? Isso que eu morava numa casa maravilhosa em São Paulo, graças à minha mãe linda, que me possibilitou cuidar de uma casa muito legal em São Paulo. Então, acho que foi o que me segurou lá tanto tempo, até uma casa que a gente plantou muita coisa. Eu tinha 2 hortas, um pomar enorme, Olha, que legal. muita coisa. E aí, de repente, a gente ficou ali dentro de casa, que foi maravilhoso, mas a gente começou a pensar sobre novas possibilidades, já que as aulas de yoga foram para o online. Beta Recoder, um beijão. Que honra ter você aqui. Aí as aulas foram online, a gente começou a dar aula online, ficou tudo online, e a gente resolveu, então, de online a gente pode fazer daqui de Pinheiros, mas pode fazer de lá também, da Chapada Diamantina, ou Sim, acabamos caindo aqui em Botucatu, porque é perto do sítio da minha mãe aqui, e uma região que eu já conheço há 15 anos, desde que ela tem o sítio, e é um bairro aqui também rural, que a gente tem uma escola Waldorf, legal, uma escola que já tem 37 anos de existência, uma escola muito séria. Não Bauru que eu também tem. seja fã de escola, mas esse é um outro assunto. Mas acabamos também vindo para cá, porque tem gente também que estuda antroposofia, estuda agricultura biodinâmica, tem muito alimento orgânico onde nós estamos morando, gente que planta, gente que estuda. Então, por isso que nós viemos parar aqui. Mas eu acho que todo mundo tem esse sonho, né? E a gente, enfim, eu também achei que eu ia viver ele só na minha melhor idade, mas de repente achamos uma brecha no sistema aí e nos apropriamos dessa brecha. Sim, Não deixei passar maravilha. o bonde. Acho que é um pouco Sim, isso que a gente tem que fazer, não deixar passar o bonde, né? com Betinha, certeza. que mais você perguntou? Não sei se eu vou conseguir mais A responder. questão da filosofia.
Ah, do Vedanta. Vedanta. Como chegou na sua vida? Como que Ah, foi essa então, história? a gente praticava yoga junto lá com a Flávia Maia, que está aqui, querida, grande praticante, professora, maravilhosa música ainda. A yoga, a Flavinha pode falar também que ela é música, é artista, né? Ela, ela ativa muito a nossa criatividade, porque ela dá esse tempo da reflexão, né? A gente, enfim, trabalha um pouco com os nossos limites. Então, você estende um pouco os limites, mesmo seja na postura física, seja na não postura, como na meditação, que você se propõe a não se mexer na não ação. Então, você vai estendendo um pouco seus limites e isso expande um pouco a nossa criatividade, né? E acaba que a gente se encanta por esse lugar que é a origem. Então, quem faz yoga seriamente, a gente não extirpa a yoga da sua cultura. A gente não pode pegar uma coisa para o nosso benefício, tirando ela da cultura de onde ela vem. Então, para mim, começou como um exercício físico, mas se transformou num modo de vida, porque a gente tem que honrar de onde vêm os lugares, inclusive nós mesmos, honrarmos nossos antepassados. Então, na yoga eu honro, a gente tem que honrar essa yoga que da onde ela vem. Então, foi por isso que me surgiu o meu interesse, para honrar essa ferramenta. Como eu disse, nós temos que buscar ferramentas de autocultivo, de autoobservação, e essa coisa do Vedanta veio através desse caminho que chama Parampará no yoga, de você honrar a linhagem. Então foi assim, eu encontrei um modo de vida porque é uma sociedade antiquíssima, né? O Vedanta ele é super antigo, milenar. Então Milenar. eu quero beber dessa fonte porque eu acredito sim que no passado a gente pode ser que sabia mais coisas que no presente. Então é manter viva essa sabedoria ancestral, que não só está no yoga, mas está também nas sociedades tradicionais de ancestralidade, que tá viva ainda, que tem se perdido. Então, cabe a nós mantermos vivas essas tradições. A higiene natural infantil também é isso, é manter viva, tá? Manter vivo um conhecimento que ele é praticado, não é uma coisa nova. Então, são os novos velhos conhecimentos, eles estão. Manter vivo isso. Então, o Vedanta veio isso. Para mim faz sentido porque ele mantém vivo uma tradição que é sobre, que ela vem já ela tem como raiz essa autoobservação, por isso que eu gosto muito, né? E existe também essa questão, não sei se estou errado, você falou em honra, né? Da questão do respeito das pessoas que você ama, de que convivem com você também, terem o respeito, entenderem a filosofia. Existe isso também, né? Eu Das acho que pessoas. primeiramente nós temos que entendermos e termos o respeito para nós mesmos, né? Porque a gente não pode esperar do outro uma coisa que nós não estamos dando para nós mesmos, né? Sim, Então, quando a gente enxerga no outro é porque tá em nós aquilo. Só por isso que a gente consegue enxergar. E sim, respeitar sim, não é a nossa visão que é a visão imperativa do mundo. A gente já está vivendo esse momento atual que as verdades estão sendo vomitadas na nossa cara, que a gente nem sabe se sim, é verdade, estamos sendo obrigados a coisas que a gente nem sabe se enfim, são para o nosso bem mesmo. Estamos perdendo um pouco a nossa privacidade, então temos que tomar muito, muito cuidado claro, com as diferentes visões de mundo. A gente tem que primeiro partir do respeito por nós mesmos, né? E essa também sem dogmatizar nada, né? Não é o que a gente faz que é a única coisa certa. Então, cuidado com isso. A sim. gente está sempre balizando as nossas ações. É um exercício diário, a gente sabe muito bem. O dia tem 24 horas, eu tenho um bebê, ele realmente tem 24 horas agora. E a gente tem que estar sempre, como eu digo, sempre vigilante. Essa é a palavra. Sim, Tem que estar sempre vigilante, porque a gente a qualquer momento pode deslizar. Zaratustra mesmo dizia, Nietzsche, que viver é você estar numa corda bamba que você não pode titubear nem olhar para trás. Isso vale para todo mundo, não tem? Você, independente da posição que tem, do dinheiro que tem, onde está, é uma corda bamba que você não pode titubear porque é deslizante, você cai mesmo. Então, a observação é para nós mesmos, a gente está vigilante a nós mesmos, as nossas intransições, ao nosso preconceito, a nossa raiva acumulada, sim. as nossas limitações. É só aí que a gente vai conseguir respeitar qualquer limitação alheia. A gente estar atento às nossas, né? Só assim tem sentido, eu acho.
Com certeza, Orar com e certeza. vigiar, muito bom, isso mesmo, orar e vigiar, vigilante, vigilância e a oração, que a gente está muito distante hoje em dia, né? Eu, É, eu sinto dificuldade, é uma coisa difícil, a gente já não consegue, né? Talvez eu nunca tenha conseguido, é uma coisa que eu quero conseguir mais. Talvez a vigilância para mim seja mais fácil, mas eu quero chegar na oração também. Mas que essas palavras também que a gente professa sejam orações, né? Não só a Ave Maria, o Pai Nosso, o Hare Krishna, o mantra, mas que a gente possa estar em oração sacralizando a vida a todo instante, né? Não permitindo que essas incapacidades elas nos dominem, elas reconhecer as incapacidades para transmutar elas, mas não ser dominado por elas, né? Mas sim, sim. beleza, poder orar. Com, Eu acho que é tudo que eu quero para mim, poder chegar com, nesse lugar de oração verdadeira. Com certeza, Mariana, com certeza. Mariana, a gente vai encerrar então, que eu sei que você tem outras atividades aí, tem que dar atenção para essas crianças, é quase horário de almoço, pelo amor de Deus, né? Ah, foi E muito bom. eu quero muito te agradecer e eu sempre finalizo com uma pergunta. Se você hoje é adulta, Mariana, essa pessoa tão iluminada, tão Não, 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 não consciente, fala isso, pelo amor de Deus. você é, Mariana, você traz muita consciência para nós, assim, de vida, vida com qualidade, vida com equilíbrio, de analisar, da gente não ficar refém de situações. Isso é valioso em você. Você não aceita, mas eu vou falar. Não, porque Aí, eu também estou refém de situações, também sou refém de situações, não deixa sim, de sim, ser. com E certeza. eu acho que se você vê luz em mim, é porque você é esse cara também que traz essa luz maravilhosa. Se eu recebo esses comentários maravilhosos de simplicidade, é porque essas pessoas que estão escrevendo isso são simples e estão ligadas nisso, né? Então, como Sim, é uma coisa que está em nós, né? E eu acho que é importante muito a gente escutar das pessoas para a gente se fortalecer, claro que sim. E que honra poder estar nesse lugar hoje em dia, com 38 anos só, poder ser isso, né? yes. Eu não sei se eu quero outra coisa, além de aprender a orar, como eu digo, é poder ser um pouco isso, né? A gente poder trazer o melhor das pessoas, né, ao nosso redor. Eu Exatamente. acho que isso é uma coisa maravilhosa e sustentar isso por um largo período de tempo, que nem a yoga nos pede, você manter uma prática estável por um largo período de tempo. Isso é um caminho de vida, de autoconhecimento, de transmutação pessoal. Então, muito obrigada por essa oportunidade, Richard. Eu é que agradeço demais, mas se você encontrasse a menininha lá que Isso. gostava de estar com os irmãos, passeando, indo para Barretos e aquela maior bagunça na D20 ali, aproveitando a vida, brincando, livre, né? O que você diria para essa menininha? Olha, você é muito sapequinha, viu? Espero que você mantenha sempre esse tesão. Eu sempre fui muito, muito apaixonada, né? Escorpiana que sou, você sabe. Sim, Mantenha esse tesão mesmo assim, com essa palavra mesmo, porque é o que a gente tem de mais precioso, né? com certeza, é isso mesmo. Mariana, eu quero te agradecer demais por estar aqui com a gente. Foi um prazer imenso, uma alegria, né? E agradecer a todas as pessoas que estiveram aí conosco, todas as palavras que adoraram você, que adoraram seu Me ponto de escrevam. vista. Escrevam, isso que eu queria ver. Para as Pode me pessoas que escrever. querem começar com uma prática, né? Uma prática pautada em qualidade de vida, nesses ensinamentos, um novo olhar sobre a vida. Como que essas pessoas podem acessar isso, né? Porque você é uma facilitadora, uma professora. Claro, a gente estando pronto aparece a maneira, viu? A gente não precisa procurar muito. A gente estando pronto, Sim, isso é uma coisa no yoga a gente fala muito. Você estando pronto aparece o mestre para você, né? Porque o sim. primeiro mestre somos nós mesmos, né? E a gente se perceber. Então a gente olhar ao redor, que com certeza não é comigo, com o outro, aparece. Você olhar ao redor, que você vai ver que está ali, o que você precisa. Aparece a orientação, mas A gente mais para a mão está na nossa frente, ele não está em outro lugar. Não tem que ir lá na China buscar, na Tailândia, em Piracicaba, está na nossa frente. Normalmente o que a gente tem que mexer está ali em cima da mesa. A gente que não quer ver. Mas está ali, eu acho que eu diria isso, que o que a gente tem para mexer está na nossa frente, é só a gente olhar.
E Um quem beijo. tiver qualquer dúvida, então, poderão acessar o seu direct. Então, é isso, né? Manda lá que pode demorar um pouco, mas eu vou lá e Responde. viu? É isso mesmo. Mari, Beijo, obrigado Glaucio, mesmo. Silvestre. E Um beijão para todo mundo. Para minha mãe, Dona Neuza, ó, ficou Dona até o fim, Neuza, ó. um beijo, seu filho é lindo. Mari, um beijão para todo mundo aí, para Joana, para Maria, pro Badarik, para todo mundo aí, pro bebezinho. Uma visão do Varuna dormindo aqui para todo mundo. Varuna, olha só, que beleza. Mimiu aqui. Falou, minha mãe não para de falar, vou não dormir. para de falar. Te amo, linda. Gente, quem um teve beijão aí, então. Conhecidos e não conhecidos também. Fiquem com É Deus. isso aí. Fiquem com Deus. Beijo, Feliz tchau. sábado. E próximo sábado, às 11 horas da manhã, estaremos em mais uma live sobre o despertar de talentos e transformação de vidas. Parabéns, Eu espero vocês, hein? Obrigadão, tchau, Mari. pessoal. Até mais. Beijão, a gente se fala. Tchau, Beijão. Zê, Tchau. Te amo. Tchau, gente. Feliz sábado. Alô. Aproveitem a vida, porque a vida é uma só. Até mais. Beijão. Tchau. Oi, Tutu.